Olá, pessoal. O livro A Livraria Mágica de Paris, escrito pela escritora alemã Nina George, o personagem principal desse livro é um francês chamado Jean Perdy. O Jean, ele passou por um problema sério, com a separação da mulher amada, e ele desenvolve esse projeto, é exatamente um barco, que ele transforma em livro, em livraria. E ele roda, ele circula por rios do interior da França, aconselhando pessoas que têm algum problema psicológico, algum problema familiar, algum problema emocional, para leitura de livros, como uma forma de terapia. E é interessante que até o meio desse livro aqui, essa edição, 8ª edição, que eu tenho aqui, de 2012, de 2017, até boa parte da história, ele não consegue resolver a própria questão dele, porque ele está afastado da mulher amada, que se separou dele e foi embora, meio que sem justificativa. Então é uma busca permanente na própria vida dele. Enquanto ele ajuda pessoas, sugerindo a leitura como terapia, ele também busca resolver o problema dele. Aproveita, dê o like aqui embaixo, compartilhe esse vídeo com as pessoas do seu círculo de relacionamento, seus familiares, colegas de trabalho, com a turma da igreja onde você frequenta. Muito bem-vindos ao nosso canal Paixão pela Leitura, comigo, Professor Pereira. Como eu disse, pessoal, a escritora Nina George, essa escritora alemã, ela conta uma história tão bonita. Quando a gente lê esse livro, no dia a dia da leitura, é tão agradável, as histórias são tão agradáveis, os personagens são tão agradáveis. Mas o destaque é para o Jean Perdy, que com 50 anos de idade, ele continua com essa dificuldade, porque há 20 anos atrás, quando ele tinha 30 anos, a mulher amada, a pessoa com quem ele tinha um relacionamento, ela simplesmente foi embora, e deixou ele, sem muita explicação. E aqui tem um entrelaçamento de personagens. Por exemplo, o Jean, ele conhece um escritor que já tem um livro publicado e que ele está no momento que a gente fala de crise criativa. Ele tenta iniciar um novo livro, uma nova história, mas ele não consegue. E ele começa a viajar com o Jean numa livraria, que está em cima de um barco. E com essas experiências que eles vão vivenciando, esse jovem, ele está buscando inspiração para começar a escrever uma nova história. E tem uma personagem também, uma mulher, que também está vivendo questões pessoais, questões emocionais, que também participam dessa viagem. Uma questão interessante nessa viagem é a forma como eles trocam as experiências, Como eles trocam as experiências, muitas vezes experiências tristes, boa parte das vezes experiências alegres, tem uma certa pitada de humor na história, mas essencialmente, eu costumo dizer, é uma história muito humana, com momentos de tristeza, com momentos de alegria, mas fundamentalmente, A Livraria Mágica de Paris conta a história de um homem que mantém viva a esperança de, na pior das hipóteses, encontrar um dia a explicação mais racional de por que a sua mulher separou dele e simplesmente foi embora. Ao longo dessa história, eles conhecem um cozinheiro italiano que também está em busca de alguma coisa, Já tem uma longa experiência, como cozinheiro especializado em restaurantes conhecidos e tal, mas ele também está buscando alguma coisa que acha que ficou perdida na vida dele. Ele se incorpora, numa das paradas do barco. Esse cozinheiro italiano se incorpora a esse grupo, que é o Jean Perdy, o jovem escritor que está em busca de inspiração, e essa mulher que também, numa viagem anterior, também fez parte desse grupo. Então são 4 pessoas em busca do que nós poderíamos dizer, assim, numa linguagem comum, desse elo perdido, Cada um deles está naquela viagem
buscando reencontrar ou uma questão que ficou para trás, uma explicação para a existência da própria vida. E aí eles chegam num determinado lugar que o Jean ficou sabendo que a mulher amada está morando naquele lugar. Então, num determinado momento da vida, quer dizer, 20 anos depois, como é que ela seria? Ela estaria casada, não estaria casada, ela tinha filhos, que é uma vida, né, que passou, e ele toma um certo choque de realidade. Como é que vai ser agora? Se eu reencontrá-la, como é que esse reencontro vai acontecer? Essa mulher vai voltar para a minha vida? A vida que ela está vivendo é importante para ela? Faz parte já do novo projeto de vida? O que eu destaco, pessoal, nessa questão aqui, são exatamente, apesar daquele ambiente, né, de cordialidade, muitas vezes eles são muito atrapalhados, né, viajando no barco e tal, mas é um momento, tem vários momentos de reflexões sobre como está a vida de cada um. Eu acho que esse é o ponto alto desse livro, né? Então, por que essa história me emociona? É exatamente por isso, porque nós estamos tratando nesse livro, e esse livro, ele me seduziu muito por causa disso, porque trata de sentimentos que fazem parte da vida das pessoas, da vida de cada um de nós, né? Que é momento de tristeza, momento de alegria, a sensação de perda, a sensação de reconquista, mesmo que por fragmentos de alguns minutos, mas fundamentalmente, no final da história, claro que a gente não vai contar o final da história aqui, até que para que vocês se sintam estimulados a pegar esse livro para ler. O Jean, ele encontra uma explicação. Claro que ele reencontra a mulher amada, ela já vive no outro universo, mas ele consegue um reconforto, porque a partir desse reencontro, ele descobre por que ela foi embora há 20 anos atrás. Como está escrito aqui na orelha do livro, nessa é a 8ª edição que eu tenho aqui, esse livro tem mais ou menos 300 páginas, né? Como está escrito na orelha do livro. Jean Perdy navega pelos rios do interior da França, compartilhando sabedoria e livros e demonstrando que o mundo da literatura pode conduzir a alma humana pelo caminho da cura. Tem um livro de um professor da Universidade Federal de Minas Gerais, que posteriormente eu vou fazer uma resenha, um comentário dele aqui no nosso canal Paixão pela Leitura, que chama A Literatura como Remédio. Em breve eu vou fazer um comentário sobre uma resenha desse livro aqui, que é comprovado, pessoal, cientificamente, que o hábito da leitura pode ajudar a curar muitas questões, por exemplo, emocionais, psicológicas, depressão. Claro que dependendo do estágio de depressão que a pessoa está, às vezes depende de realmente um tratamento clínico, né? Um tratamento à base de medicamentos. Mas aquele processo depressivo mais leve, né? Que é contornável apenas com algum tipo de terapia, é comprovado cientificamente que o contato com os livros e com as histórias contadas nos livros podem realmente ajudar a pessoa a se curar. Personagem que eu destaco nesse livro, claro, o Jean Perdy. Principalmente porque é um personagem que, apesar dos pesares, né, apesar dessa sensação de perda e de desencontro consigo mesmo, ao longo de 20 anos, ele desenvolve essa ação, né, particularmente porque nós estamos falando de livro, de literatura, de ajudar as pessoas. Enquanto ele busca se reencontrar, apesar da perda sofrida, ele continua preocupado em ajudar as pessoas. E mantém um sentimento que eu particularmente valorizo muito, que é a questão da esperança, de que a gente vai ter sim, mais para frente, momentos melhores, uma vida melhor, e a esperança nos ajuda a manter, né, o que nós poderíamos dizer, essa expectativa positiva. Esse personagem, a escritora Nina, ela construiu muito bem esse personagem. Pessoal, aproveita, dê o seu like aqui embaixo, curta esse vídeo, compartilhe com as pessoas do seu círculo de relacionamento, com seus amigos, o pessoal da família, o pessoal do seu trabalho, da igreja, e faça seus comentários aí, principalmente sobre essa questão desses sentimentos que a gente tem, muitas vezes sentimentos negativos, positivos, e de que forma que a literatura contribui para esses momentos da sua vida, onde você está um pouco triste,
o tipo de alegria que a leitura te proporciona, comenta com a gente aqui. Permita que o livro faça parte da sua vida.